estamos estudando o som, a meditação em Deus no OM, ok? Eu estou gravando aqui para depois eu colocar no grupo Yoga de Jesus no Telegram. Muito bem. Então, vamos continuando o significado real de cantar o OM, certo? Eu estava no espírito. Quando a gente fala que está no espírito, é a consciência espiritual, certo? No dia do Senhor, o dia de entrar em contato com os domínios divinos da verdade. Então, eu estou falando aqui o significado real, é uma continuação de uma aula do grupo Yoga de Jesus no Telegram, o significado real de cantar o OM, né? Então ele diz, Paramahansa Yogananda diz, eu estava no espírito, consciência espiritual, no dia do Senhor, entre parênteses, o dia de entrar em contato com os domínios divinos da verdade, fecha parênteses, e ouvi atrás de mim. Aqui no bulbo raquidiano, aqui é onde entra, no final da nossa coluna, onde está a nossa glândula hipófise, certo? Então, no bulbo raquidiano, né, que é atrás na parte da cabeça. E eu achava que era aqui, mas é aqui. Mas vem aqui também, ele tem ligação com a pineal. A nossa glândula hipófise tem a ligação com a nossa pineal. Mas aqui é a entrada, tá? É a entrada. A entrada, a boca de Deus, que Paramahansa Yogananda fala. Então, ele ouvia atrás dele uma grande voz como uma trombeta, o grande e bem-aventurado som do OM. Os sons mais suaves e os mais altos que emanam a criação são inaudíveis para o ouvido humano. A voz humana só pode transmitir sons em uma faixa limitada. O som de OM, a voz humana, ela só pode transmitir sons em uma faixa realmente limitada. O som do OM, sendo a emanação combinada de todas as incontáveis vibrações altas e baixas, é inaudível aos nossos ouvidos, ok? E é impronunciável pela voz humana, que é aquele som estrondoso da mente onisciente, né? De Deus. Muitas pessoas acreditam e entendem que Patanjali afirmava assim: pense nesse som e cante-o. Pense primeiro. É como você vai falar outra língua, inglês. Você vai pensar primeiro em inglês e depois falar. Então ele diz: pense nesse som e primeiro e cante-o depois, ok? Essas pessoas começaram a cantar a palavra OM sem terem primeiro elevado suas consciências para ouvir o verdadeiro OM. Cantar ou dizer OM, OM em voz alta, com a mente ainda preocupada com as percepções sensoriais, é de pouca utilidade. Então eu falo para vocês, meus caros, realmente, quanto mais você primeiro fazer a tua energização do Kriya, energização corporal, energização dos músculos, energização, respiração, você vai se conectando com o seu interno, com o seu som interno, fazendo os pranayamas, depois você entrar no OM. Aí sim, você vai estar mais preparado para ouvir a sua voz interna. Se você fechar os ouvidos aqui com o polegar, tá? Aqui, ó, sim. E falar OM, você vai ouvir de uma forma. E você falar sem colocar OM, você ouve de outra forma. Se você colocar respiração, tampa aqui. OM, se você coloca a língua no céu da boca, é tudo diferente. Então é assim a evolução de você cantar o mantra OM em voz alta.
Então, sem mente preocupada, por isso a necessidade da energização do corpo, ok? Muito bem. Os 10 mandamentos dizem que o nome de Deus não deve ser tomado em vão. E, no entanto, é o que se faz ao pronunciar o nome de Deus como papagaio. Ah, então ele está fazendo uma analogia aqui, né? O Paramahansa está fazendo Paramahansa Yogananda está fazendo uma analogia. Falar o nome de Deus em vão, Deus, se Deus quiser, se Deus não sei o quê, se Deus permitir assim, não é isso, é tagarelice. Então, isso não adianta de nada, certo? Então, enquanto você está concentrado nessas preocupações terrenas, não, esquece. É a mesma coisa você mantrar o Om, que é o som universal, né? Naturalmente, você pode tentar se concentrar em um Om como um cântico, mas quem faz isso não deve supor que apenas essa prática lhe dará a percepção do Om, tá? Então, treinamento muito. As escrituras na Índia indicam diversos modos de cantar o Om, em voz alta, em murmúrio, apenas na sua mente, né, na superconsciência. Em voz alta, em murmúrio e canto mental, se realizam imitando o som do Om, com a voz ou o pensamento humano. Uma imitação, assim, do verdadeiro som cósmico traz um benefício limitado. Entretanto, quando pelo pranayama, foi o que eu falei agora há pouco, quando pelo pranayama, né, o exercício de controle vital, de desligar-se os 5 sentidos, você faz a energização do corpo, das articulações, dos músculos. Fez o pranayama, ele faz esse exercício do pranayama que tem nas outras aulas, faz você entrar num estado mesmo alterado de consciência, né? Sim, eu não estou falando de boca para fora, só teoricamente, estou falando porque eu estou praticando durante essas aulas que a gente está fazendo juntos, ok? Então, entretanto, esse pranayama, então, é um exercício de controle vital para desligar os 5 sentidos. E pelo pratyahara, que é interiorização da atenção, o yogi, o aluno, ele se desconecta a mente dos sentidos e concentra somente em Deus, como Om. Pode perceber o mundo interior, a sua primeira descoberta de Deus se faz mediante o som cósmico. O som, porque Deus é uma energia, Deus não é um ser vivo de matéria. Deus é onisciência. Ele é onipresente, mas ele é onisciência. Ele é um som, ele é tudo no universo. Ele é a inteligência cósmica, a inteligência crística em nós, né? Ele não é matéria, é um puro amor. São íons, são energia, magnetismo, enfim. E o som vibra, o Om vibra, ok? Então, mediante esse som cósmico, ele diz: eis que estou à sua porta e bato. Sou através da vibração do Om. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir o Om e abrir a porta, entrarei a ele. Só podem conhecer Deus aqueles que pela meditação e pelo estado samadhi, que é o estado do silêncio profundo interno, que é a comunhão estática com Deus, pronunciam superconscientemente seu nome cósmico, com os lábios da intuição, voltando a concentrar-se repetidamente sua atenção, que se desvanece e foge às vezes, não é? O devoto, o praticante, afinal, ouve intuitivamente o Om cósmico. Então, essa parte da aula do Kriya Yoga que eu estou gravando aqui, estamos falando sobre o significado real de cantar o som do Om.
Então, o Om cósmico, ele vai se fundir com este som. Isto é um cântico superconsciente, ou meditar em Deus como Om. Então, toda vez que você for meditar em Deus e você que se conectar com a vibração do Om, oi Maristela, e se vibrar com essa vibração cósmica do Om, você vai estar se conectando de forma, mas lembrando de novo aqui, nas aulas anteriores do Kriya Yoga, do Yoga de Jesus, é você se preparar, fazer a energização do seu corpo, dos seus músculos, das suas articulações, principalmente entrar no pranayama, que vai te levar a um estado alterado de consciência. Aí você vai entrar nesta meditação do Om. O Om, mas você vai se conectar com a presença da luz do fogo branco em você, quando você falar o Om, ok? Então aí atrás nos outros vídeos desta aula vai ter os ensinamentos do Om, como você faz a pronúncia do Om. Muito bem, continuando aqui, é o que Patanjali, do Raja Yoga, né, um cara que trouxe muitos ensinamentos. Ele quer dizer que quando insistimos, é que cantemos esse sagrado nome de Deus. Ok? Então, só vou ler o último parágrafo porque eu fiz um parênteses explicando. Só podem conhecer Deus aqueles que pela meditação e pelo estado de Samadhi, que é um estado alterado de consciência, que é uma comunhão estática com Deus, pronunciam superconscientemente o seu nome cósmico com os lábios da intuição, voltando a concentrar-se repetidamente sua atenção quando ela se desvanece, né, quando ela foge com os lábios da intuição, voltando a concentrar-se repetidamente, né, é a sua atenção. Muito bem. O devoto, o estudante, o praticante, afinal, ouve intuitivamente o Om cósmico e se funde com ele. A vibração entra dentro de você. Quando você começa, como é seu corpo que está... o som e você é uma só, você se conectou com Deus, assim, né? Meditando em Deus como Om, tá? Então, isso que eu quero dizer. Pela concentração neste som cósmico, os yogis, as pessoas que estão praticando, os yogis, os brahmanas, os monges mais adiantados que praticam, eles verificam que Deus, no seu aspecto Om, também se manifesta como sempre. Na nova bem-aventurança cósmica, sabedoria cósmica, amor cósmico, luz cósmica, é uma força vital cósmica. Essas são as qualidades definidas de Deus, né? Então é uma luz cósmica, é um amor cósmico, uma força vital cósmica, uma sabedoria cósmica, uma bem-aventurança cósmica, quando você recita o Om. E é a fonte que é de todos os sons, de todas as forças criadoras. O som cósmico é a origem de todas as línguas e inspirações. Isso é muito lindo, magnífico, não é mesmo? Deixa eu dar um aceno aqui. Magnífico. Muito bem. Os discípulos de Jesus, no dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo. Ou do quê? Do som cósmico. Foram cheios do Espírito Santo e do som cósmicos e puderam falar numerosas línguas. Quando você está meditando, quando você entra nessa sincronia, nesse Deus dentro de você, sabe aquela música Deus em mim, né? Eu em Deus, Deus em mim. Então isso é através do Om, você vai entrando, o som, você vai se tornando pura energia de Deus,
né? Então, eles, no dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo ou do som cósmico. E eles puderam falar aquelas numerosas línguas. Você começa a falar línguas dos anjos, né? Ou outras línguas, até a língua dele, aramaico, enfim. Ficaram tão embriagados de Deus, eu acho tão lindo isso, ficaram tão embriagados com o vinho da alegria divina. Ficaram tão embriagados de Deus, e namorados de Deus. E esse vinho é o vinho, não era vinho de vinho, era o vinho da alegria divina, né? Então, qualquer um que sintonize com esse som cósmico, qualquer, mediante uma meditação profunda, mediante todas essas coisas que eu estou passando lá no Telegram, as aulas do Yoga de Jesus, né? Do Kriya Yoga, né? Quando você sintoniza com esse som cósmico, mediante esta meditação profunda, né, sabe que é um som vasto e consolador, é um bálsamo curativo, e é mesmo, eu falo sentindo no meu coração, de experimentar. E daí é um bálsamo que vai curar todas as suas tristezas, todas as tristezas humanas, ok? Então, esse áudio aqui, eu tô terminando, que eu tô gravando aqui no Instagram, depois vou baixar esse vídeo para pôr lá no grupo, né? E tem outros vídeos aí, e também o som, somente o som que eu tô gravando aqui também, só o áudio, tá? Então nós vamos iniciar no próximo áudio, no próximo vídeo, vamos iniciar expansão da consciência por meio do OM. Olha que coisa mais linda! Expansão da consciência por meio do OM. Muito bem. Agora aqui, eu vou continuar aqui no Instagram, mas eu vou começar um novo vídeo aqui, um novo áudio, tá? Para não ficar muito extenso, porque aquele áudio já estava extenso. Então, vamos começar agora uma outra parte, mais uma parte desta caminhada, dessa jornada, que é destes ensinamentos que é aqui, né, que eu tô fazendo, meditação em Deus como OM através do meu mestre Paramahansa Yogananda. Ok. Expansão da consciência por meio do OM. Eu falo meu mestre, mas é o mestre que eu aprendi. Porque o mestre somos nós mesmos. Nosso mestre está aqui dentro, centelha divina, o Deus aqui dentro, reino de Deus aqui dentro. Porque Yoga de Jesus traz isso. O reino de Deus é dentro de ti. Mas para você encontrar esse reino, tem várias buscas, várias subidas na montanha sagrada. Mas é através de ti mesmo, né? Do seu corpo avatar, gente. Então, vamos agora para o terceiro momento desta aula teórica, que é essa grandiosidade do OM, ok? Então, vamos lá. Expansão da consciência por meio do OM. Vamos ver. Olha só. O som cósmico, ele é onipresente. Qualquer um que se sintonize com ele descobrirá que sua consciência expandiu em onipresença. Lembra quando eu falo assim, eu sou a presença unificada no 1, eu sou a presença eletrônica unificada no 1. Veio para mim isso depois de fazer o OM. Então você sente essa consciência que ela expandiu em onipresença. Então o OM, ela é a ponte entre a consciência humana, nossa consciência, e a consciência cósmica, certo? Então vamos fazer agora um pouquinho. Respira fundo. Vamos treinar respirando profundamente. E você vai expirar no OM. Então, como eu já falei, a maneira de respirar, quando você inspira, você vai encher o teu tórax
teu diafragma de ar, o seu abdômen, inspira, enche. Segura e vai soltando lentamente no OM. O OM começa. OM. Depois você vai fechando no OM. Você vai respirar aqui pela glote, né? Você vai aprender. E vai indo e você vai murchando o seu abdômen, trazendo, contraindo que o teu vai até lá embaixo. Vai até, sabe, ele irradia de todo o seu corpo, né? Então vamos de novo, inspira. E aí, nesse trajeto, você pode pôr a língua no céu da boca para dar mais eletricidade na sua pineal, tá? Que a pineal tá aqui, e o bulbo raquidiano, que é a hipófise, tá aqui atrás. Então, conecta tudo, tá? Quando você começa o OM, respirou, buscou a energia do fogo branco e vai trazendo. A última vez. E vai de novo, e de novo. Quando você vê, você é totalmente Deus em ação, ok? Muito bem. Se você ouvisse uma concha em espiral, sabe aquelas conchas do mar, se você colocar ela nos seus ouvidos e ser soprada dentro de uma sala, por exemplo, aquela concha ser soprada dentro de uma sala, ouviria o som em todos os pontos da sala, ok? Porque as vibrações sonoras se expandem como uma esfera. O OM é um som vibratório onipresente da criação cósmica. Se você se sintonizar com ele, sua consciência expandirá até preencher todos os átomos das suas células, os átomos do espaço em que você estiver também, na esfera cósmica da vibração. Este ato de sintonizar-se não produz inconsciência, mas o maior sentido de alerta e expansão da nossa consciência, destacado momentaneamente da identificação com a sua personalidade, você contempla, né, em sua percepção expandida no OM, ok? O oceano cósmico da sua consciência, aliás, o oceano cósmico da consciência de Deus, é a onda própria da consciência como uma unidade, sendo uma unidade, ok? Do mesmo modo que a água salgada, fechada numa garrafa que flutua no oceano, não toca o oceano. Assim, a alma, o espírito individualizado, engarrafado neste corpo selado pela ignorância, né? Não pode contatar-se com Deus. Então, vou ler aqui de novo. Então, esse som expandido do OM é um oceano cósmico da consciência de Deus e da onda da sua própria consciência, sendo um só, uma unidade. Do mesmo modo que a água salgada fechada dentro de uma garrafa que flutua no oceano, ela jamais vai tocar o oceano. Então a água está dentro da garrafa, né? Fechada ali, ela jamais vai tocar o oceano, porque ela está ali dentro da garrafa fechada. É um espírito individualizado, sabe como? Assim a alma, né? O espírito está engarrafado, o espírito individualizado, neste corpo selado. Pelo quê? Pela ignorância, né?
pela falta de fé, pela ignorância. Então jamais vai se contatar com Deus. Embora ela flutua naquele oceano da presença de Deus, né? Mas jamais ela vai ser um com Deus, enquanto ela estiver na inconsciência, na ignorância das preocupações do dia a dia, nos apegos, nos julgamentos, nessas coisas aí, né? Nas comparações, de ser vítima, sei que, das reclamações, vigiar e orar sempre. Porque a sombra não é fora, a sombra está dentro de nós. Então vamos cuidar, vamos nos amar, nos cuidar, para a gente ser um com Deus no mar. Para não ser somente a onda, eu sou separada do mar. Não, a onda faz parte do mar, né? Então, quando esta garrafa de água salgada ela é aberta, seu conteúdo se liberta e se torna um com o mar. Não é lindo isso? E quando o contato com o ON remove da garrafa, ou seja, da consciência humana, a rolha da ignorância, a alma é liberta. Uau! Se torna um com Deus, um com o mar, e se torna um com o mar da consciência cósmica. Eu acho lindo como o Paramahansa Yogananda explica isso. Então, ouvir o som do ON apenas ocasionalmente não é o bastante. Praticando a técnica descrita nesta lição e com o auxílio dos gurus, você deve aplicar-se que aprenda a fundir sua consciência com o som cósmico, no espaço onipresente. No começo, nós, alunos, devotos, ouvimos o ON como sendo apenas um som consolador. Mas o estudante adiantado, aquele que persevera, aquele que é persistente, percebe toda a vida como a manifestação cósmica do ON. Sua consciência expandida sente o ON em vastos continentes e em esferas ilimitadas do espaço. Ele sente a rotação da Terra e de todos os planetas no universo. Ele sente as sensações de milhões de pés caminhando sobre o seu corpo moreno da Terra. Os planetas e os sistemas estelares reluzem como diamantes no seu corpo de espaço infinito. A menos que se conheça a Deus, como se pode amá-lo? Como se pode meditar nele? Pela prática correta desta lição, você poderá conhecer Deus manifestado de modo onipresente no universo como alegre som vibratório cósmico do ON. Sempre consciente, sempre novo, escutando esse som cósmico de maneira apropriada e sentindo-o, sua consciência humana se alarga gradualmente, excedidos seus domínios para além do corpo, até abarcar o universo. Muito bem, o próximo áudio será sobre o grande Consolador. Namastê, até o próximo áudio. Namastê, até o próximo vídeo.